Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo aqui então a mais uma aula, a aula de Holy Force, onde eu vou te explicar sobre essa regra de coloração, tá? De onde surgiu, por que que a gente criou ela. É uma regra tão boa, né? Quando fica verde a gente compra, quando fica vermelho a gente vende, mas a gente já tem entendido que a gente precisa ter o melhor ponto de venda e o melhor ponto de compra, com base em alguns padrões gráficos, né? De box. Por exemplo, a gente tem a Holy Force no gráfico de pontos, tá? Então a gente também tem a Holy Force, tá? No gráfico de Renko, tá? As duas. Por quê? Porque os dois são muito bons, tá? Eu não ter os dois no meu gráfico é como se tipo assim, pô, tá dando entrada num gráfico e no outro não deu. Ah, perdi aquela entrada, né? Eu acho que você já deve ter chegado num nível que você passou por isso, tá? Então, eu tenho aqui, tá? Eu vou até tirar esse 10p daqui. Aí vou salvar esse desktop. Sempre que você fizer alguma alteração, você vem aqui e salva, tá? Salvar desktop. Eu tenho nesse gráfico aí, tá? Então eu vou mostrar de pontos, tá? E de Renko depois você vai ver também, tá? Lá no módulo de Holy Force eu explico certinho como que faz o operacional Holy Force, tá? E a gente tem também um módulo de Holy Box, que é do operacional Holy Box, tá? Então bem completinho para você saber certinho o que que é cada operacional. Tá? Então essa regra de coloração aí, ela é uma regra de coloração que ela pega o fluxo, a gente usava muito tempo atrás, tá? Um indicador de fluxo, né? Muito bom. E também nós usávamos o MACD, todos eles aqui embaixo, tá? Nós utilizávamos um indicador de fluxo aqui, um indicador de MACD e mais um outro indicador que eu não lembro o nome. Não lembro mais o nome mesmo, tá? Eram três indicadores. Desses três indicadores, a gente achou alguns parâmetros, tá? Que eram super assertivos, tá? Era muito assertivo mesmo, tá? E quando era quase a mesma ideia da daquela trend, tá? Que você já viu ali, tá? Quase a mesma ideia da trend, tá? Quando chegava nesse fator tal e nesse fator tal, era sinal de compra ou venda e era muito assertivo. Foi quando a gente pediu então para um desenvolvedor, ó, a pessoinha ali, a gente passou esses parâmetros para ele e ele unificou esses três indicadores com base nesses parâmetros, tá? A gente tinha um indicador de fluxo, tá? Realmente de fluxo, onde ele lê lá o fluxo, o que está acontecendo, quem que está ganhando, é os compradores são os vendedores. Tá? O MACD você já conhece, muito provável já conhece o MACD, já tenha tido algum contato com o MACD, que também é um indicador que respeita muito, né? Respeita bem. E o outro indicador eu não lembro o nome de verdade, gente, mas era a unificação desses três indicadores. E passou o tempo e a gente unificou isso numa regra de coloração, tá? E essa regra de coloração a gente coloca em qualquer tipo de gráfico, ela vai ser muito boa, tá? Óbvio que você tem que ter aquela coisa que eu sempre falo, contexto. A regra de coloração, sem contexto, você vai tomar ferro, tá? Porque daí eu quero comprar aqui em cima, eu boto stop aqui e tomo ferro. Por quê? Porque eu estou comprando em cima de uma VWAP. Aí eu quero vender aqui, né? E tá contra uma VWAP do dia anterior, tá contra uma média, tá contra um ajuste. Não é o melhor ponto, tá? O melhor ponto é esperar sair e voltar. E aqui talvez arriscar uma operação de venda, tá? Buscando aí 3 para 1 aqui embaixo. Puxando stop para o zero quando dá 2 box, tá? Aqui o mercado vai e volta. Será que é o melhor ponto de comprar? Eu estou operando contra uma VWAP. Esse é o contexto, entendeu? Agora aqui, quando ele vai e volta e rompe, eu estou com uma média de um gráfico maior. Eu estou com a banda, né, com a role agressor na banda, porque a gente bota o role agressor na banda e na média do gráfico maior também. E a role box junto, a role box não, a role force, né, a regra de coloração role force junto, eu tô com outro indicador de agressão, né, mais um indicador de agressão aqui me falando isso, tá? Porque eu posso fazer simplesmente isso aqui também, ó. Botão direito, inserir, role barra, eu boto uma, duas vezes, ok. Eu boto aqui embaixo. Aí eu vou lá e mudo o histograma, você já aprendeu a fazer isso. Eu vou lá e boto histograma também. Eu boto aqui nessa de baixo a role agressor e aqui nessa de cima a role force, tá? E quando as duas se combinar, eu posso fazer uma operação de venda. É basicamente isso que eu bolei, tá? Basicamente isso, tá? Então, exatamente. Olha só, vamos pegar os dois juntos, tá? Exatamente aqui, quando as duas se combinam, vamos botar aqui, ó.
Basicamente foi aqui. Só que se eu não tenho um contexto, que eu tenho uma VWAP aqui incomodando, eu toco o terror e compro, né? Isso um indicador, nenhum um robô consegue fazer isso aí, né? O VisualBot é um indicador que ele pega, daí você coloca quantas roll barras você quer aqui. Você vai botando outras regras de coloração também, e quando todas elas ficarem vermelhas, o VisualBot vai fazer uma venda. Ou compra, né? Se ficar verde. Só que o VisualBot não faz a leitura, né? A menos até onde eu sei, ele não faz. E se faz, vem e me chama. Porque eu quero saber se ele faz isso, tá? Agora aqui a gente tem, ó, a gente tem outra venda aqui, ó. Exatamente aqui nesse box aqui. Só que agora a gente não tem nada atrapalhando, por isso que o mercado anda, por isso que o preço vai, tá? Quando eu tenho um indicador desses aqui, que eu já passei para você até aqui, atrapalhando na minha operação, eu não posso fazer conta, por mais que os indicadores me falam isso. É aí que tá, que muita gente não fala. Eu bato na tecla, cara, eu bato na tecla sobre isso. Porque sem contexto não vai ser vencedor no mercado financeiro. Tem que ter contexto. E essa jaguarada tá vendendo indicador à torta e direita. E se eu quisesse fazer isso, eu também ia vender. Eu ia fazer um marketing falso, falando que é top da galáxia, ia vender o indicador e ia zarpar fora. Não ia dar suporte, não ia me incomodar com o aluno. Né? Só ia vender o indicador por R$ 150 e ia ficar rico. Só que não é a minha intenção. Eu quero deixar um legado aqui para você, cara. Para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu quero te explicar que não é o indicador que vai fazer milagre. E que sim, o indicador vai te auxiliar a fazer milagre. Aí sim, tá? Beleza? Então, basicamente isso. Eu vou só apagar aqui do meu layout para não me atrapalhar. Tá? Vou tirar fora, porque eu já tenho as informações que eu preciso. Eu tenho, isso aqui que eu fiz aqui, eu coloquei a role agressor na média, nessa média aqui que é do 8R, para o dólar é diferente, por isso que nós temos um layout específico para o dólar, tá? E para o índice também é uma outra média, tá? E aqui na banda eu também coloco, tá? A role agressor, tá? Se tiver vermelho aqui a banda de Bollinger, se tiver vermelho essa média do gráfico maior, se tiver vermelho a, a minha regra de coloração, eu tenho um dos fatores. Opa, é venda aqui. Eu tenho um padrão, eu tenho um pullback perto de uma região, tenho mais um padrão, mais um fator, tá? Agora, o que eu tenho para baixo e o que eu tenho para a esquerda, me impedindo a operação? Nada, não tenho nada aqui. Eu não tenho uma VWAP, eu não tenho uma máxima, eu não tenho um ajuste aqui, então eu posso fazer essa operação. Ó, com stop curto e um alvo longo lá na máxima, na mínima se eu quiser. Tá? Mas daí tem que ter sangue, porque o mercado voltou aqui, poderia vir e tomar o teu stop. Tá? Mas eu sempre falo, cara, faz um alvo técnico, bonitinho aqui nesse fundo, ó. Aqui tínhamos um fundo. Então se eu vendo aqui, talvez eu tenha uma primeira parcial aqui. Tá? E aí o resto você zera aqui embaixo. Certo? Então basicamente essa Holy Force. Eu vou ficando por aqui, valeu!